Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Luiz Felipe, responsável pela sua matemática, e nessa aula de hoje vamos conversar um pouquinho sobre os sólidos de revolução. Conteúdo esse que está entranhado na geometria espacial métrica. Por que nós vamos estudar sólidos de revolução e por que recebe esse nome? Vamos entender um pouquinho. Quando nós falamos em sólidos de revolução, nós temos três possíveis sólidos para o seu vestibular. Cilindro reto, extremamente importante e conhecido, cone reto e a esfera. Por que eles são chamados os três de sólidos de revolução? Porque todos eles são gerados a partir da revolução, da rotação de uma figura da geometria plana, ou um retângulo, ou um triângulo retângulo, ou um semicírculo em torno de um dos seus lados. Então é bem simples, é bem fácil. Se eu rotacionar um retângulo em torno de um dos seus lados, imagine você fazendo aquele movimento do pirulito que bate, pirulito que já bateu, isso era na década de 80, acho que agora eu te enganei, né? Rotaciona, gira bonito. O que você vai ter como resultado? O cilindro chamado cilindro reto. Tá? Quais são os elementos que constituem um cilindro reto? Um cilindro tem raio na sua base, que a base é um círculo, e a altura, que é exatamente a distância entre as duas bases. Por que aqui eu coloquei H igual a G? Porque cada segmento desse que liga aqui no seu perímetro externo, na sua fronteira, a sua base de cima com a base de baixo, chama geratriz. Cada risquinho verde desse é uma geratriz. No caso do cilindro reto, a altura e a geratriz são coincidentes. Então veja que fácil. Quantos elementos eu tenho que lembrar do meu cilindro reto? 2. Raio e altura. Como a altura é igual a geratriz, vamos resumir para 2 elementos. Professor, o que eu vou calcular de um cilindro a grosso modo no vestibular? Ele pode pedir para você a área da base, ele pode pedir para você o volume. Vamos aqui falar um pouquinho sobre o volume. Como que calcula volume de cilindro? Fácil. A área da base vezes a altura. Como a minha base é um círculo, aqui eu posso definir πr ao quadrado, que é a formulinha para a área da base, vezes a altura. Então teremos πr ao quadrado vezes h. Cilindro reto, simples. Rotacionamos um retângulo em torno de um de seus lados, geramos um cilindro reto, 2 elementos para nos preocuparmos, raio e altura, volume desse cilindro reto, πr ao quadrado vezes h. Passando para o nosso segundo sólido de revolução, falaremos um pouquinho sobre o cone reto. Basta rotacionarmos um triângulo retângulo em torno de um de seus catetos. Isso é importante. O cone, moçada, você tem que tomar bastante cuidado, porque ao invés de 2 elementos, nós vamos falar em 3 elementos distintos. Eu tenho o raio da base, que é um dos catetos, a altura, que é outro cateto, e a geratriz, que é a hipotenusa. Então, como eu estou falando um triângulo retângulo, não poderia deixar de mencionar o Pitágoras. Geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Professor, quando eu rotaciono esse meu triângulo retângulo em torno de um dos seus catetos, eu monto o cone reto? Exatamente. Veja, ó, raio, altura, e se você ligar aqui esses extremos, você forma a geratriz. Basta você visualizar um desenho e outro, é muito simples. Como que eu calculo o volume de um cone reto? Quando o meu sólido tem base e altura, o volume é a área da base vezes a altura. Se ele tiver bico, que nem o cone tem um biquinho, basta dividir por 3. O cone também tem a base sendo um círculo, então eu faço 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Então vou comparar com você, dá uma olhadinha aqui, ó. Volume do cilindro. Cilindro tem base? Tem. Cilindro tem altura? Tem. Então o volume é a área da base vezes a altura. πr ao quadrado vezes h. Olha para o cone aqui, ó. Cone tem base? Tem. Cone tem altura? Tem. Então é a área da base vezes a altura. Como o cone tem um biquinho, você divide esse resultado por 3. Então é só lembrar disso. Todo sólido que tem base e tem altura é a área da base vezes a altura. Se tem bico, divide por 3. É assim que você calcula volume. O único sólido que cai no vestibular, no caso de rotação, que não vamos falar em base e altura, é a esfera. Como que surge a esfera? Rotação de um semicírculo em torno do seu diâmetro. Atenção, tá? Nós teremos aqui a nossa esfera. Cuidado com, no mundo, nada é esférico. Nenhum elemento laranja, maçã, é esférico. Porque esfera, moçada, sempre a distância do centro a qualquer uma das suas fronteiras tem que ser constante igual ao raio. Se você pensar na maçã, na laranja, elas vão fechando um pouquinho. Então você não tem esfera. Por isso que o vestibular fala para você considerar esses elementos esféricos. Considere que é uma esfera, mas não é. Quando eu penso na esfera, é o sólido mais fácil. Por quê? Um elemento só.
raio. Rotacionei um semicírculo, gerei a esfera. Como que eu calculo o volume dessa esfera? 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Então, bem simples, esses são os 3 sólidos de revolução que nós temos. Cilindro reto, cone reto e esfera. Meu querido, muito obrigado pela sua atenção. Fique atento para novos vídeos e sempre seguindo com a gente que chegaremos lá. Obrigado.